Vamos assistir hoje aqui One Piece Romance Dawn. Análise do arco 1. É gigantescamente gigantesco esse vídeo, meia hora, então pega a pipoca aí e vamos ver agora. Tá na hora de falar de Pirata que Estica. O direito Quem autor. não conhece One Piece, pelo menos de nome, um dos maiores, se não o maior fenômeno dos mangás. Tá. Uma obra colossal que cada dia conquista mais e mais fãs. Durante muito tempo, Cara, não é possível que ele não pegou direito autoral. Como não pegou direito autoral? Se fosse meu canal, eu já tinha pegado 30 vezes direito autoral, só coisa aqui. One Piece foi considerado o mais zoado e infantil entre seus irmãos Bleach e Naruto. Mas foi o único que se manteve crescendo sem parar, tanto em popularidade quanto em qualidade. Quer descobrir como One Piece conta uma história tão boa e popular? Eu sou o narrador e nesse vídeo eu vou analisar a narrativa do primeiro arco de Ele é o narrador, literalmente ele é o narrador. Eu entendi essa piada. One Piece. Oh, tô quase acelerando o Vamos vídeo, só deixar um pouquinho. algumas coisas claras antes de começar o vídeo, beleza? Hoje eu vou analisar a fundo as técnicas de escrita que o Adoro isso! Vamos lá que eu tô estudando roteiro faz um tempo. Fiz 2 cursos de roteiro recentemente. Um roteiro para redes sociais, que é de jornalismo, e outro, na verdade não fiz, né? Eu vou fazer. Esse eu tenho falta concluir ainda, mas tô fazendo bagulho. Oda usa pra te prender na história, pra te fazer amar e odiar personagens. E provavelmente no final desse vídeo vocês vão sair daqui admirando mais ainda One Piece. Só que também descobrindo algumas das falhas graves que ele tem nesse primeiro arco. Vamos ver. Mas talvez você esteja se perguntando: quem que é esse maluco aí que quer analisar a grande obra do gênio Eiichiro Oda? E essa é uma pergunta muito válida. Vou responder rapidamente. Eu trabalho formalmente com narrativa e game design há 5 anos, e apesar de não ter produzido nada que chegue nem perto do Oda, eu tenho conhecimento teórico e prático de como se fazer uma história. Boa. Que adquiri trabalhando em jogos já publicados, estudando sobre isso na faculdade e atuando no mercado hoje em dia. Boa. Inclusive como diretor de narrativa e do modo história de um jogo que, eventualmente, vocês descobrirão qual é. Não sei se a empresa deixa eu falar isso agora. Então, mesmo que eu não esteja no nível do Oda, eu acho que eu sou capaz de apontar os pontos fortes e fracos da escrita dele. Por último, um aviso. Eu nunca li o mangá de One Piece antes. Eu só assisti o anime há mais de 10 anos atrás e tive sentimentos conflitantes. Então, eu não sei o que acontece depois. Eu tô analisando cada arco como uma experiência autocontida, que na verdade é a maneira correta de se analisar alguma coisa. Não adianta o todo ser bom e os pedaços serem ruins. Ah, e esse vídeo só vai analisar o mangá, beleza? Então vamos começar. Boa. O início de One Piece é narrativamente forte. Ponto. Após apresentar a premissa do mundo, logo vemos o Luffy, o nosso protagonista. E olha a boca dele, mano, putz. Eu não vou comentar muito no estilo de arte, porque esse não é o foco do vídeo. Mas isso é bem único, exatamente por ser estranho. E essa é meio que a filosofia do Oda. Ele quer Exato. ler e fazer histórias únicas. Temos aqui uma pessoa que pensa. Que só o autor possa criar. Então, ele se manter no seu próprio estilo, no que faz ele se divertir, é, de certa maneira, um tempero para o sucesso de One Piece. A apresentação do Luffy é muito boa. Ela já tem alto impacto desde o início, deixando bem claro a característica base do personagem, que é a determinação dele. Como o livro Creating Character Arcs nos ensina, Boa. não tenha medo de exagerar. Por exemplo, se a característica importante do personagem é ser protetor, não mostre ele ajudando um gatinho ou algo do tipo. Faça ele atravessar uma avenida muito movimentada, quase sendo atropelado, só pra chegar no outro lado e impedir alguém de ficar implicando com outra pessoa mais fraca. E aqui, o Oda faz exatamente isso, e vai além. Ele aplica um dos bordões mais famosos da escrita nesse ponto. Mostre, não diga. Eu ia falar isso agora, show don't tell. Eu juro por Deus que eu ia pausar 2 segundos antes e falar, o famoso show don't tell, que é tipo, é a base de tudo que é relacionado a roteiro, né? Se você pode mostrar alguém fazendo algo, é muito melhor do que você falar que a pessoa é alguma coisa. Por isso que existem diálogos, quando você ouve alguém falar assim, existe diálogo expositivo, tá ligado? O que é um diálogo expositivo? Diálogo expositivo é aquele que te conta alguma coisa. Nossa, é porque eu estou falando aqui com o maior diretor de física quântica da história dos Estados Unidos. Então, isso que eu acabei de falar, imagina que eu estou ali conversando com um cientista, é expositivo, porque ninguém fala assim na vida real. Se o cara já está conversando com essa pessoa, ele já sabe quem é a pessoa. Para que ele está falando, expondo um ponto, uma característica dela de maneira gratuita, assim. Então, se a gente vai lá
e mostra, igual o Breaking Bad, ele tem uma cena que é muito boa, porque a primeira cena do Breaking Bad, pode notar, uma das primeiras cenas lá, quando vai mostrar o Walter White, primeiro passa por um quadro, e no quadro, se você vê o quadro é um prêmio Nobel que ele ganhou de Química. Então, o Walter White, sem nem mostrar, ele é professor de Química, mas antes você já vê que ele é um gênio, porque ele ganhou um Nobel. Então, mostre, não diga. Não seja expositivo, não fale, entendeu? Então, interessante. Dizer que um personagem é determinado não tem nem 10% do impacto comparado quando a gente vê ele sendo determinado. Na primeira cena do Luffy, já temos a definição da sua determinação. Tudo isso feito de maneira visual e exagerada. Ele vai ser um pirata e não tem medo de se machucar, enfiando uma faca logo abaixo do olho para provar o quanto que ele é brabo. Isso já se conecta com o fato do Luffy ser meio delusional. Ele meio que romantiza demais a vida de um pirata. Viver livre, sem obrigações e tudo mais. Ele parece não entender o que realmente significa esse estilo de vida na prática. E esse capítulo vai dar um gostinho pra ele de como é que é. Ainda nesse capítulo, o autor aplica várias técnicas para termos empatia com o Luffy. Ele é uma criança inocente, determinada, que defende os amigos, sofre uma zoeira amigável dos piratas, mas infelizmente não tem o que precisa para seguir os seus sonhos. E então é brutalmente espancado pelos bandidos da montanha. É uma pena que um narrador apareça do nada para falar que o Luffy percebeu o quanto ele era fraco, sendo que isso já estava na cara pela não cena. precisa. E não Viu? adianta falar que é shonen ou que o público de One Piece era majoritariamente de crianças. O negócio tá realmente muito na cara. Foram páginas e páginas mostrando como o Luffy é incapaz de se tornar um pirata por ser uma criança. Essa repetição de informação e exposição acaba rolando muito mais pra frente. Mas aqui já temos o início dos sintomas desse problema. Mas enfim. Isso daí é o famoso diálogo expositivo, né? Todo esse primeiro capítulo faz um pequeno arco de amadurecimento do personagem. Porque a gente tem que entender e falar assim, mas o que isso tem de mais? Porque o que é falado, o que é escrito e o que é mostrado, eles têm que ser um conjunto das duas coisas, né? Então, quando você tem algo mostrando, eu estou mostrando alguma coisa, e você ainda fala com o narrador, né? Ali no balão tal de narração, quando tem aqueles balões de narração, ou algum personagem reforça isso, você está fazendo o que no texto ou na fala é prolixo. Só está sendo prolixo, você só está enrolando, sabe? Você só está falando uma coisa que não precisava, tipo, isso aí eu já entendi, entendeu? Então, não estou falando que é essa obra, mas é aí que normalmente as pessoas falam, nossa, você está tratando esse filme, exemplo de filme, trata o espectador como burro, sabe? É aí, por quê? Porque ele está sendo prolixo, porque ele está sendo expositivo, porque ele está mostrando... Caraca, legal, interessante. É bom ver as coisas que eu tô aprendendo aí nesse tempo, e na faculdade eu aprendi aqui. E eu também trabalhava com planejamento em publicidade, eu trabalhava com planejamento de campanha. E para planejar uma campanha e apresentar para a marca, eu tinha que contar uma história. Como essa campanha tem que ser? Eu tinha que fazer a marca enxergar como influenciador, ele enxergar tudo. Então eu precisava contar uma história, assim. Então o storytelling sempre ajuda nessa parte de fazer as apresentações e tentar vender a ideia, tá ligado? Acho que faz um contraste legal do mundo real e do mundo da cabeça do Luffy. Ele acabou de ver um dos seus amigos piratas matar alguém com um tiro na cabeça a queima-roupa. A construção desse momento é bem legal. No início, o clima dos piratas que o nosso protagonista conhece é mais de aventureiros do que de piratas. A maneira com que eles se comportam é bem amigável, fazendo com que o Luffy ache que isso é ser um pirata. Mas, no momento que as coisas ficam sérias, eles mostram que não estão pra brincadeira, e que, se necessário, vão tirar vidas daqueles que ameaçarem a vida dos companheiros. Outra coisa legal que o Oda faz desde o primeiro capítulo é como ele cria quadros em movimento. Ele bota balões de fala e personagens organizados de uma maneira que, enquanto você lê, parece que as coisas estão acontecendo sequencialmente. Enfim, com tudo isso, o capítulo de estreia dá todo o contexto que precisamos para entender quem são os personagens. Curiosamente, nesse contexto, não temos nada sobre a vida do Luffy, de onde ele veio, quem são seus pais, etc. Mas nada disso importa narrativamente no momento. O que precisamos saber é quais são suas vontades, seus medos, o que o motiva, essas coisas. O resto das informações contextuais ficam subentendidas nas cenas. Provavelmente, ele não tem pais, já que quem se preocupa com ele é o prefeito da cidade e a atendente do bar, além do resto da cidade ver ele como a criança da vila.
Esse primeiro capítulo tem muito ritmo. Ele tem muitas dicas do que vai acontecer, os famosos foreshadowing, que prepara várias coisas, inclusive a cena de conflito com os bandidos da montanha, apresentando eles inicialmente em uma tretinha com os heróis da história, o que faz você ficar com raiva deles e se sentir bem quando eles se ferram. Todas as sementes que o Oda bota nesse capítulo florescem. O nome do golpe, o Luffy se meter em problemas graças à sua personalidade e por aí vai. Esse primeiro capítulo é muito bom de fato. Os próximos capítulos só confirmam a habilidade do Oda de nos fazer investir emocionalmente nos personagens, seja positivamente ou negativamente. Por exemplo, a Álvida. É Álvida mesmo que pronuncia? Eu só li o mangá, então tá difícil de saber. Tudo que acontece gera uma antipatia pelo personagem, e quando o Luffy dá o socão nela, é muito satisfatório. Existem muitas maneiras de fazer um personagem ser odiado, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Mas uma maneira clássica é fazer com que ele faça maldades com pessoas que são consideradas boas pelo leitor. Uma maneira bem clichê de fazer um personagem ser odiado é fazer ele machucar um animal, por exemplo. Sim. No caso, ela maltrata todos do navio dela, inclusive o Kobe. E esse personagem tem diversos momentos de criação de empatia. Ser maltratado por todos do navio, não gostar de estar lá, ser ameaçado toda hora e ter um sonho, mas estar completamente amedrontado para persegui-lo. Esse é o primeiro ponto onde podemos ver o arco de personagem do Luffy em ação. O Luffy possui um arco de personagem chamado... E aí é um dos fatores mais repetitivos que eu tava até conversando ontem lá com a Katia Flávia, tal, no Tiercast, que era justamente uma das coisas mais repetitivas de One Piece, que é a forma da construção. Claro que existem vilões que quebram a fórmula, mas pelo que eu sei e pelo que eu acompanho, né, claro que eu tenho que ler o bagulho primeiro para enxergar isso com meus próprios olhos, mas que ela estava falando e eu até falei, eu identifiquei isso. Que é vários vilões, eles têm mais ou menos o mesmo modus operandi, sabe, de construção. Claro que vai ter alguns, como eu falei, que fogem disso, mas é esse tipo de construção de vilão aqui, que é um vilão extremamente, que você vai ter repulsa por ele, é o vilão mais clássico de One Piece. Normalmente ele constrói os vilões dessa forma. Claro que depois vai ter um refinamento um pouco maior em alguns vilões pontuais e tal, mas isso da repulsa ele martela várias vezes na obra inteira, né? Isso daí a gente consegue enxergar e a gente vê uma coisa que se repete e é bem repetível em termos de vilão. De arco flat, ou arco estático. Ou seja, narrativamente, Luffy não muda, pois ele já sabe da sua própria verdade. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo do Tanjiro, o personagem que não muda. Link no card e descrição. O Luffy pode até mudar... É interessante isso, porque mudança é o que gera evolução de história, né? Em sua maioria das vezes. E o que recompensa o leitor. Eu estava até falando sobre isso também recentemente, vocês já devem ter me ouvido falar. Quem não me ouviu, vai me ouvir de novo. A mudança no roteiro é o que gera recompensa ao leitor. Então, quando a história começa de um jeito e termina do mesmo jeito, isso não é recompensador para quem está lendo. Você está dedicando o seu tempo ali para entretenimento e normalmente você quer ser recompensado. Em termos de roteiro, quando a gente vai construir isso, imaginando-se que o Luffy, ele quer ser o quê? O rei dos piratas. A história tem que acabar, imagina que acabou o One Piece. Como o leitor vai se sentir recompensado? Se ele se tornar o quê? O rei dos piratas. Então ele tem um objetivo bem claro e no final ele tem que, né, sanar esse objetivo claro dele. Então quando a gente vê a obra tipo Naruto Shippuden, que termina o Naruto Shippuden sem ele necessariamente se tornar o Hokage Toser da Tebayo, isso frustra várias pessoas. E por que frustra? Porque a condição inicial do Naruto era eu vou me tornar Hokage. A condição final do Naruto, se a gente for levar até tipo como a gente viu e acabando ali e tal, era cadê o Naruto Hokage, entendeu? Então isso é o que gera frustração, é você não mudar o valor de alguma coisa. Você pode mudar o valor radical. Exemplo, personagem morrer. Qual foi a mudança de valor? Ele estava vivo, ele se tornou morto. Então a mudança de valor na obra é o que gera maior recompensa e impacto. A gente vê isso no Game of Thrones. Mudança de valor. Ned Stark, primeira temporada, não é spoiler porque é a primeira temporada, começa vivo, você acha que ele é o protagonista, morreu. Se fudeu você vai ser impactado, você vai pensar, fudeu, pra onde essa história vai agora? Então houve uma mudança que você fala, quê? Que aí não tem a ver com o personagem, com as ambições que ele tinha, porque na verdade o Ned Stark não tinha ambições. E qual é a maior mudança de valor para esse personagem, para a história? É ele morrer. Então você pode até notar isso no Game of Thrones, que ele não tem muita ambição, ele não queria sair do lugar, ele não queria fazer nada. Então qual seria a maior mudança de valor para esse personagem? É justamente ele morrer. Interessante isso, né?
dentro da história, amadurecer, se traumatizar, etc. Mas, narrativamente, pelas pistas dadas até o momento, ele é um personagem que não muda, mas muda o mundo em volta dele. Esse é o mesmo arco do Goku de Dragon Ball, por exemplo, sendo mais uma das semelhanças entre esses dois personagens. A escolha de um arco estático pro Luffy é uma tacada de mestre. Para histórias longas, um personagem que possui um arco de mudança positiva ou negativa precisaria passar por diversos momentos-chave para evoluir narrativamente, e isso seria extremamente difícil de fazer, tornando os momentos repetitivos ou muito afastados um do outro. Ter um personagem estático faz com que ele seja o catalisador da mudança por onde ele passa, sendo o ideal para uma história de diversas aventuras. Voltando pro Kobe, o Luffy convence ele a xingar a Álvida, e apesar dessa parte não ser ruim, eu achei que faltou um pouco mais de peso. Afinal, o Kobe tá lá não sei quanto tempo, e é um baita de um medroso. Simplesmente ouvir que alguém disse que vai se tornar rei dos piratas e não importa de morrer pelos seus sonhos, não parece dar motivação suficiente. Afinal, o Luffy não provou nada do que ele falou até agora, então acho que essa parte dava pra ser melhor trabalhada. Analisando o arco do Kobe, podemos ver que é um exemplo de arco positivo, onde o personagem acredita em uma mentira e persegue um querer, um desejo que ele acha que vai satisfazer a mentira que ele acredita, quando na verdade ele tem uma necessidade que nem ele mesmo percebe. Se quiser saber mais sobre isso, é só ver o vídeo do Tanjiro que eu comentei agora há pouco. Nessas páginas, também temos a própria jornada do herói do Kobe. O mundo normal dele é o navio da Álvida, o chamado para a aventura é feito pelo Luffy, que também é o seu próprio mentor, o Kobe recusa o chamado, sempre com medo, mas agora é o ponto sem retorno. O momento chega. Kobe precisa decidir entre chamar a Álvida de mais bela e se condenar para sempre a uma vida infeliz, ou chamar ela de horrorosa, se colocando em uma situação muito mais perigosa, mas também dando o primeiro passo em direção para sua liberdade e para o seu sonho. Retirando forças de dentro da sua alma, abastecido por todas as suas frustrações e motivado pelo Obrigado, Luffy. Brian, tamo Kobe junto. grita com toda a sua força. Ela é a ogra mais feia de todas. Eita, pera, trilha sonora errada. Dei uma dramatizada aqui, mas quis mostrar como tem coisa que vai por trás de uma boa história. E isso é algo que o Oda sabe fazer muito bem. Conectar a jornada pessoal de outro... Jornada. Quando ele fala de jornada do herói aqui, vocês já devem ter ouvido falar, ou talvez não. Jornada do Herói é um arquétipo de história. Existem vários arquétipos que você pode usar para montar a sua história. E a Jornada do Herói é uma das mais usadas. Assim. A gente vê Jornada do Herói no Matrix. A gente vê Jornada do Herói por exemplo, dicção Alanzoca, por exemplo, na Bíblia. Jesus Cristo. Cara, firmeza. Ele é a jornada do herói, tá ligado? É a mesma coisa. Aí você fala, nossa, Silva, como assim é a mesma coisa? É um arquétipo de história que tem elementos de... Eu não tô falando que... Cara, eu não tô desrespeitando a religião. Não estou falando que a sua religião está errada. Tô falando que a história, se a gente for analisar como história, é a jornada do herói, tá ligado? A mesma jornada que vai ser do Rei Leão. A mesma jornada que vai ser no caso aqui que a gente tá vendo nesse mini arco. Então... É um arquétipo de história que você pode usar para contar várias histórias diferentes. O que é um arquétipo de história? É como se fosse o molde dela. Um molde base, né? Então, o Jornada do Herói é uma delas. Outros personagens com a história do Luffy. Para saber mais sobre a jornada do herói e outras técnicas usadas em mangás, dá uma olhada no meu vídeo sobre o segredo narrativo dos mangás. Link no card e descrição. E uma coisa que eu achei bacana é que apesar do Luffy dar forças pro Kobe naquele momento, ele não mudou quem o garoto é. Ou seja, o Kobe superou apenas uma das barreiras para se melhorar como pessoa, continuando sendo um medroso. Quis destacar isso porque, normalmente, em muitas histórias, os personagens simplesmente mudam todo o seu comportamento de uma página para outra, o que não faz muito sentido. Não. Mas aqui, sentimos ele evoluindo de pouquinho em pouquinho, até se separarem, o que é muito legal. E além do propósito narrativo, a personalidade do Kobe também tem um propósito técnico nesse início da história. Pelo fato de ser muito inseguro, ele sempre faz muitas perguntas retóricas pro Luffy, falando que a Grand Line é muito perigosa e coisas do tipo. Aqui... E aí vai ter o personagem que é o personagem orelha. O personagem orelha é aquele que vai ouvir de algum personagem que tem conhecimento sobre aquele mundo, o que o mundo é. Então, se a gente for pensar, o que é um personagem orelha? Harry Potter. Lembra de Harry Potter? O Harry, ele não sabe nada do mundo bruxo. Então, quando você vai e está lendo a história na ótica do Harry Potter, você conhece o mundo bruxo na ótica dele. Então ele vai perguntando, nossa, que legal, o que é isso? Então você vai entendendo como funciona o mundo aos olhos de um personagem que não conhece aquele mundo. Então esse aqui é o famoso personagem orelha.
O Oda faz uma exposição competente, apresentando a informação para os leitores através de um diálogo entre dois personagens, e que faz muito sentido. Pra quem não sabe, exposição é quando um autor precisa explicar algo na história e ele decide fazer isso de maneira direta. Por exemplo, vamos dizer que o narrador da história diga que um personagem é ótimo em natação. Isso é uma exposição normalmente preguiçosa. A informação está sendo cuspida no leitor. Uma maneira de melhorar isso é fazer com que essa informação apareça através de um diálogo natural entre os personagens. E normalmente o melhor jeito é quando expõe as coisas de maneira indireta. Nesse exemplo, podemos fazer o personagem pular no mar e pegar um peixe, ou nadar tão rápido quanto um tubarão, sei lá. Isso, sem nenhuma palavra, mostra que o cara é bom de natação. Show don't tell. Em toda obra, existe um balanceamento na quantidade de exposições boas e ruins que teremos, e também das informações que serão transmitidas sem a necessidade de exposição. Então, é um trabalho constante para o autor manter esse equilíbrio. Não confundam exposição com explicação. Uma situação pode ser explicada sem nenhuma palavra. Eu acho que tem tanta coisa na cabeça do Oda que volta e meia ele se esquece de algumas coisas. Tipo a porta quebrada no capítulo 1, ou o fato do Kobe ter tomado um tiro no ombro, estar todo ensanguentado e machucado. Então, pelo menos nesse ponto da história, o Oda era humano e errava. Minha teoria é que o Oda já morreu e temos 3 inteligências artificiais que se alimentam do cérebro dele para continuar escrevendo a história. Mas antes de continuar analisando One Piece, se inscreve no canal. Boa. Toda semana posto análises técnicas de animes, mangás e jogos. Esses vídeos dão um baita trabalho. Dão Então, mesmo. dá o like. Pô, e aí, por que vocês ficam me cobrando? Silva, faz logo esses vídeos. É porque, quando eu faço um vídeo assim, quando eu tento fazer um vídeo, primeiro que ninguém assiste. E segundo, é que... Realidade é foda. E segundo, é porque demora um dia inteiro, tá ligado? Pra fazer. Tipo, eu vou fazer o roteiro, eu vou gravar, eu vou editar, enfim. Aí é foda mesmo. Então eu entendo esses canais aqui. E aí eu preciso de uma quantidade, o YouTube ele exige uma quantidade de vídeos pra eu ganhar o meu sustento pão de cada dia, que é completamente oposta ao primor técnico que eu preciso pra montar um vídeo desse daqui do cara, por exemplo. Like para eu saber que você tá curtindo o conteúdo. Na parte do mundo que envolve a marinha e os piratas, o Oda trabalha bem a expectativa. Ele inicialmente apresenta piratas como caçadores de aventura e liberdade, para depois mostrar a Álvida, uma pirata cruel, do tipo que a gente conhece no mundo real. Ele também apresenta a marinha pelos sonhos do Kobe, mostrando pra gente uma organização importante. Jogos é bizarros, conteúdos tier de X230, a Cry, primeira vez que chego antes da Live acabar. Obrigado pelo desabafo, foi pro vídeo, tá? O que mandarem em bit tá no vídeo. Tamo junto, obrigado pelos 230 bits, irmão. De boa, mas... Aê, pô, chegou antes da live terminar. Ao chegarmos na Vila do Morgan, vemos que a marinha também pode ser corrupta e terrível. É o eles gangue do mostram, pau no final, pequeno que aqui. as coisas têm salvação e que eram culpa de um personagem bem corrupto. Isso deixa ambos os lados com tons de cinza, fazendo com que primeiro a gente tenha que conhecer o personagem para então decidir se torcemos por ele ou não. Mas e aí? One Piece deve ter problemas, né? E sim, tem. Começando só com uma implicância minha. Tudo bem que estilo artístico é algo muito pessoal, mas mano, olha onde ele tá botando a orelha dos personagens. Tá nascendo do pescoço a parada. Mas ok, parando de implicar agora. Tem uma coisa que eu fico meio dividido em One Piece. Falou que não ia são as falar da lutas e os estética. poderes iniciais. Por um lado, são simples e não tem muita exposição. O Luffy estica, fim. E ele usa isso de maneiras interessantes. Ou o Kuro, que é estabelecido como um personagem muito rápido, e a luta acontece em volta dessas características. Tudo isso é muito bom e bem legal. Mas as técnicas do Zoro me incomodam. Ele tem essa técnica de 3 espadas, que não é nada trivial e nada clara de se entender. Ele possui instâncias específicas para os golpes. E ele mesmo diz que as 3 espadas não é só para ficar mais forte porque tem mais espada. Só que quando ele luta, ele grita o nome da técnica e só vemos um corte. Então nesse ponto, acho que o Zoro poderia ser melhor trabalhado no início, porque ele é o personagem com o estilo de luta mais complexo e que teve menor explicação. Mas tudo isso é muito pequeno. É, O meu bem pequeno. maior problema- É porque eu acho que isso aqui não é nenhum problema aqui de narrativa, porque justamente, já que a gente tem que pensar em narrativa gráfica e a limitação técnica para você fazer isso quando você está começando a desenhar, né? Porque não é só roteiristicamente falando, o cara tem que desenhar o rolê. Então você deixar no suspense como o Zoro faz as coisas, ao meu ver, é justamente intencional, né? Como assim o cara tem 3 espadas? Primeiro que é estiloso pra caralho, e aí você fica no suspense, mano. Em uma virada de quadro aqui, uma virada de página, você tem ali, pô, passou, eu não vi. É proposital, dá pra entender que é proposital, então isso aqui eu não acho que é nada demais, sabe? Isso aqui é realmente uma limitação técnica de início, né, que vai ter, e um suspense até pra você não entender muito bem o que o personagem faz. Eu acho que isso daqui não é nada... Com esse início de One Piece,
é a exposição e a repetição de informações através do diálogo. O Oda repete as mesmas coisas várias vezes. É como Sim. ele não confiasse no leitor para entender o que está acontecendo. E esse é o problema, né? Eu vi que alguém até comentou aqui enquanto a gente estava assistindo: ah não, Silva, mas isso daí é porque tem gente lerda. Você não pode considerar que seu público é idiota. Se a gente considera que as pessoas são idiotas, as pessoas se tornam idiotas. Já parou pra pensar isso? Se todo mundo considerar que as pessoas são idiotas, as pessoas se tornam idiotas, porque elas vão precisar sempre de muletas para entender certas coisas. Então a gente tem que considerar que as pessoas são inteligentes, que as pessoas elas têm a capacidade de entender aquilo que você quer explicar. Se foi exposta de maneira clara, você tem que entender aquilo ali. É o básico de interpretação de texto. E em um mangá, a gente trabalha com dois tipos de interpretações, né? Tem a interpretação imagética, que são as imagens que você está vendo, e tem a interpretação textual. Então, as duas coisas têm que andar aliadas. E, na realidade, a interpretação imagética ela é a mais simples de acontecer, porque a gente já é ensinado a interpretar isso desde que a gente é criança. A primeira coisa que a gente consegue interpretar justamente são as expressões e coisas do cotidiano que nós vemos com os olhos. Então, a parte textual, ela é muito específica evolutivamente, que vem posteriormente quando a gente aprende a ler e escrever e tal. Então, a interpretação imagética, teoricamente, é para você já entender. A interpretação textual, você tem que unir essas duas coisas para você conseguir sacar o que está acontecendo, né? Eu não vou falar de interpretação de texto, porque cada vez está mais difícil das pessoas entenderem a interpretação de texto. Eu estou até duvidando, na verdade, por causa de uma, sei lá, eu não sei de quem é a culpa disso, acho que talvez pode ser do YouTube até, mas as pessoas estão com preguiça até de interpretar vídeo, então elas não conseguem assistir um vídeo completo para interpretar o que o vídeo quer dizer. Então isso é um paradoxo da burrice. Eu não sei quem vem primeiro. Quem quer que... Enfim, é doido. Mesmo que esteja bem óbvio. Os personagens conversam sobre o plano, o Luffy não entende, e aí brigam com ele, explicando de maneira mais simples. Ele repete essa estrutura de piadinha para explicar as coisas duas vezes toda hora. Em alguns momentos, isso é até mais grave. Por exemplo, o Kuro tá conversando sobre o plano com o Django, e o Django aparentemente não sabe de nada, visto que o Kuro precisa explicar o plano para ele duas vezes, deixando bem na cara o que eles pretendem fazer. O Luffy não entende nada e o Usopp tem que explicar. Nesse ponto, o plano foi explicado umas 3 ou 4 vezes. E não para por aí não. O Oda, pelo jeito, não gosta de botar balão explicativo. Mas às vezes ele tenta entregar a informação de maneira completamente sem sentido. Por exemplo, no Baratie, um soldado da marinha aparece e fala: Senhor, o prisioneiro perigoso que pegamos do bando Krieg escapou, mesmo que tenhamos deixado ele completamente preso e sem comida. Aí o capitão fala: Como assim ele escapou? Deixamos ele sem comida por semanas, e ele estava muito bem preso e vigiado, ele é muito perigoso, temos que ter cuidado. Obviamente deu uma zoada. 1/1000º de segundo. O que, Seiya? Você nunca me acertou. Não, Shiryu, você não conseguiria me aceitar em 1/1000º de segundo. Vai, Shiryu, você conseguirá soltar sua coleira do dragão e acertá-lo em 1/1000º de segundo. Aí vem o mestre ancião, aparece assim: Shiryu, você conseguirá acertá-lo em 1/1000 de segundo. Mano, eu nunca vou esquecer essa cena do Cavaleiros Zodíacos, mano. Cavaleiros Zodíacos era isso do começo ao fim, malandro. Meu amigo do céu, o cara falava aqui: o quê? 1/1000º de segundo, isso mesmo, 1/1000º. Meu Deus do céu, enfim. Na frase, mas o espírito dela é exatamente esse. Uma conversa que não é nada natural, só pra dar informações pra gente. Opa! Jogos é bizarros conteúdos de X100. Eu ia falar de CDZ AGR kkkk. É foda, mano. Eu acho que dá pra estudar roteiro só com animes, tá ligado? É o que ele tá ensinando aqui, ele tá ensinando roteiro com anime. Mas claramente você vê, tipo assim, olha, o que não fazer. Sabe Cavaleiros do Zodíaco? Sabe a repetição? Não faz. Aí segue o barco, tá ligado? É muito fácil. E isso se agrava na luta contra o Don Krieg. Toda hora que um personagem dá um golpe ou faz algo, todos os cozinheiros e piratas que estão observando a luta falam o que está acontecendo. Sim, literalmente, viram narradores. O que acabou de acontecer. Ou o Don Krieg fala que ele possui o poder e é o mais forte de todos em toda a página. Ou o Sanji falando que o Luffy vai morrer toda hora. As mesmas frases são repetidas de novo. E isso deixa a luta bem mais arrastada do que deveria. Essas cenas me cansaram demais. Mas existem coisas que eu não posso negar. O Oda parece sempre que tá tentando fazer o mundo parecer vivo, conectando personagens de maneira implícita. Por exemplo, o Kuro armou pro Morgan levar o seu sósia pra marinha, e não tem uma palavra sobre isso. Você faz a conexão pelo rosto e o queixo do personagem, o que é bem legal. E novamente, falando sobre a contextualização que eu comentei sobre o primeiro capítulo, o Oda prepara muito bem o terreno para fazer uma apresentação de personagem.
Vamos ver como é que ele faz a do Sanji. Boa. Primeiro é apresentado o Capitão Full Body, e é mostrado como ele é forte, porque ele vence os 2 ex-companheiros do Zoro com um soco. Só pra então mostrar o Sanji vencendo dele sem nenhuma dificuldade. Boa. E assim, implicitamente, mostrar que o futuro cozinheiro do bando do Chapéu de Palha é muito poderoso. Isso daqui é a maneira mais fácil de você mostrar os famosos níveis de poder, tá ligado? Que é um bagulho que é difícil de fazer, o pessoal parece que não sabe fazer bem. Tem um monte de anime que o pessoal não sabe fazer nível de poder. Cara, eu acho que a maneira mais fácil de fazer isso era o cara ter uma ficha de RPG do personagem que ele tá criando e colocar literalmente um número ali, não precisa mostrar pra gente, mas coloquem um número ali qual é o nível e beleza. Aí quando o cara treinar, aumenta esse número aqui que tá tranquilo, porque de vez em quando sai do cu, tá ligado? Não estou falando de One Piece, estou falando de vários animes aí que você já deve ter pensado em algum. Aqui é uma maneira muito boa de fazer isso, né? Pra você mostrar quanto o personagem é poderoso, você primeiro mostra outro personagem, aí você vai falar, ah tá, esse personagem aqui ele vai perder do outro. Aí ele vai lá e perde do outro e fala, ah, agora entendi. Isso é exatamente o mostre, não diga. O fato de vermos o Sanji sendo brabo causa muito mais impacto do que outra pessoa ou ele mesmo falar que é forte. Sim. O Oda também prepara não muito é bem a história do Sanji com ele jogando comida fora quando é pequeno, tendo nojo de comer comida que não está nova, e então comendo pão com bolor no náufrago. E isso não é exclusivo dos personagens principais. Esse mesmo esquema é feito com o prefeito de Orange Town, por exemplo. Ah, eu falei que não ia comentar muito na arte, mas o design de personagem tem muito a ver com a história dele. Então eu vou falar rapidinho disso aqui. Tem uma coisa que me incomodou demais no arco do Baratie e do Usopp, que é o design de alguns inimigos. Ao mesmo tempo que o Oda sabe fazer designs incríveis, ele também faz isso. Sério, mano, que desgraça é essa? A aparição dele faz o Oda ter que ficar explicando umas porcarias no meio da luta. Tipo, ah meu Deus, ele está com medo, e como ele cresceu na floresta, ele aprendeu que precisa tacar fogo pra afastar os bichos, por isso ele vai tacar fogo no restaurante. Nada nesse personagem é bom. A estética dele é ruim, o design dele não faz o mínimo de sentido, e as habilidades dele são piores ainda. Essas cenas dão até um nó no estômago de tão ruins que são. Um personagem inútil que só atrapalhou a luta em todos os sentidos. Tanta coisa legal acontecendo e me solta um personagem bosta desses. E eu fico revoltado porque é um baita contraste da genialidade do Oda com os momentos que ele pisa na bola fortemente, o que faz o impacto dessa falha ser mais pesado ainda. Já no arco do Usopp temos o bando do Kuro, que são um bando de furries, especificamente de gatos. Isso meio que mostra um pouco do lado infantil de One Piece. E mesmo com momentos sérios, temos isso. Em comparação com aquele Homem-Pérola, na verdade tá muito bom. Mas é uma estética que eu imagino que afastou muita gente de One Piece, inclusive eu. Apesar de eu implicar com certas decisões estéticas do Oda, como eu falei antes, isso não é exatamente o problema, é só o estilo dele. Menos Homem-Pérola, esse de fato é horrível. Então pra mim... é o rolê que eu falo e reforço, né? Não acho nada disso um problema. Eu acho que isso daí é justamente, analisando aqui a parte estética do rolê, é justamente quando ele reforça e apresenta algo que é surreal pra você, eu estou defendendo sim. Quando é surreal pra você, ele tá justamente acostumando do que pode vir a surgir no universo. Então ele tá testando os limites, ele tá puxando os limites do espectador, do leitor, e vendo até onde ele consegue ir. E isso, cara, é muito legal quanto artista. Quanto criativo você ter... É muito corajoso você conseguir colocar um bagulho que é bizarramente nonsense. Que isso é nonsense, cara. O cara tá com uns latão, tá ligado? Parece... E ele vai lá e explora isso daqui. E eu acho complicado você usar a palavra infantil, tá ligado? Infantil é algo que, quando você vai estudar, como eu já falei, história da arte, é um bagulho que você tem que afastar estética de, obviamente, infantilidade. Não é infantil... a parte aqui dos personagens, quando você tem algo que é creepy, é deturpado, tá ligado? Você vê algo que é completamente deturpado. Aqueles dois personagens aqui, quando a gente vê eles, é algo que teoricamente era pra ser infantilesco, só que você vê como ele é retratado com, mano, pelo na perna, tá ligado? O jeito que tem um pelo na perna aqui do personagem, ele tá com um baby look, assim, você acha... É justamente o oposto de algo que seria infantil. Você literalmente está vendo um cara fazendo cosplay de um gato, um cara adulto. Isso te torna, você olha e fala, mano, que bizarro, tá ligado? Então, eu acho que é mais essa sensação que ele explora do que uma sensação literalmente de infantilidade, sabe? Analisando aqui a estética. Continua. Exatamente o problema, é só o estilo dele. Menos Homem-Pérola, esse de fato é horrível. Então, pra mim, One Piece só tem um problema real, que é essa mania dele de fazer diálogos expositivos e repetir a mesma informação toda hora.
de fato, tá... Problema que acontece nas batalhas, porque as batalhas de One Piece, aqui principalmente no início que eu tô, né? Porque eu não vi o resto, eu não posso falar, mas arco de batalha, o que é mais interessante de One Piece? O mais interessante de One Piece é a história geral dela, como eu falei. As batalhas que a gente vê de One Piece não são o que chamam a atenção, não são o que me chamaram a atenção, tô falando por mim. O que me chamou a atenção é justamente a história dos personagens. tá melhor do que muita coisa por aí. Mas esse é um problema que acaba se apresentando de maneira muito forte nos capítulos que eu li. Sinceramente, espero que melhore nas próximas edições. Mas agora, voltando às coisas boas de One Piece. O Oda faz muito bem ciclos de tentativa e falha. Ciclos de tentativa e falha são feitos para a situação parecer tensa e fazer a vitória dos personagens ser entendida como uma conquista. Podemos ver isso em destaque na edição 4 inteira, com o Luffy e a gangue tentando impedir o Kuro de entrar na cidade. Isso também acontece nos capítulos do Baratie. Por exemplo, na luta contra o Kuro, temos uma sequência muito boa de acontecimentos, incluindo erro dos personagens. Eles começam na praia errada, eles se perdem no caminho da praia certa, e aí só o Usopp tenta impedir os bandidos, o que dá um crédito pra esse personagem, então a galera vai chegando pra ajudar e os perigos maiores vão aparecendo. Sempre que eles conseguem uma vantagem, algo de ruim acontece. E isso é muito bom pra uma história. No arco do Sanji, isso acontece também, mas o Oda usa o Kishotenketsu com muito mais ousadia nessa parte. Kishotenketsu é a estrutura de história oriental usada em todos os mangás e em toda a literatura asiática. Para descobrir mais sobre isso, vê o meu vídeo Segredo Narrativo dos Mangás. Mas, resumindo, essa estrutura faz com que o capítulo, edição, arco e até a história completa tenham um certo ritmo e um certo momento para as coisas acontecerem. Sim. E é dividido entre introdução, desenvolvimento, reviravolta ou quebra de expectativa e finalização. E no momento de quebra de expectativa durante os capítulos da luta do Baratie, o Oda não se segura. É traição da Nami, é alguém apontando arma na cabeça, é o Krieg soltando veneno, o Luffy destruindo o navio, Mihawk aparecendo, Zoro perdendo. Tudo isso é gradativamente preparado pelo autor, o que deixa o acontecimento muito mais impactante. E falando em impacto, tem uma coisa que eu acho que o One Piece faz desde o início que é bem diferente dos outros Big Three. Cada membro da equipe entra pra ela depois de todo um arco específico. Isso faz com que você se importe com eles, e que a adição deles no grupo tenha peso. Como você tá lendo todo o processo pra acontecer, é como se você estivesse lá, do lado deles, durante todos esses acontecimentos. Então, o personagem não simplesmente entra pro grupo. Exatamente isso, e você vai falar... Mano, tem um exemplo clássico na história do cinema que a gente pode comparar rapidamente e você vai falar, putz, é verdade. Um exemplo clássico é o seguinte, Vingadores. Para acontecer o Vingadores do Thanos, né, quando a gente está falando de Guerra Infinita e tal, olha o tempo que demorou para construir todos os personagens, para quando o personagem aparecer na tela, você se importar minimamente com ele. Então o personagem aparece na tela e você já sabe quem ele é, você já viu a história dele, você já entendeu, né, quem são aqueles personagens, quais são as ambições, o que ele é, qual é o jeito dele... Agora, outro que tentou fazer isso e foi uma piada. Liga da Justiça. Por que, Silva? Porque o que a gente gosta da Liga da Justiça é o que a gente já conhece sobre Liga da Justiça previamente. A gente já sabe quem é a Liga da Justiça porque a gente viu, ou você viu o desenho, ou você conhece os personagens pela cultura pop, ou você conhece, enfim. Mas não teve a mesma construção. Se a gente não tem a mesma construção, a gente se importa menos com os personagens. Então, foda-se. Óbvio, tá ligado? Uma comparação que você vai falar. Entra pro seu grupo. E o arco termina com a incrível e emocionante adição do Sanji, fechando com chave de ouro esses 7 volumes e meio, e também sendo um ótimo ponto para pararmos a análise. Sinceramente, a qualidade da escrita do Oda me surpreendeu. Para a estreia de um mangaka de 22, 23 anos, fazer tudo isso no seu primeiro título publicado, realmente é de cair o queixo. E torna todos os problemas da série mais aceitáveis. Com Também certeza. é muito legal de ver a paixão dele pela história. Ele não tá nem aí pro que os outros pensam do personagem. Exatamente. Ele simplesmente faz o que diverte ele. E essa paixão realmente diferencia ele de outros autores. Curiosamente, a aplicação das técnicas de escrita do Oda me animaram mais do que a história que ele conta em si. A atenção dele aos detalhes narrativos e a dedicação dele de fazer uma introdução de personagem boa, seja um personagem principal ou secundário, é absurda. E como ele conecta tudo isso na história é mais digno de mérito ainda. Totalmente. Só que eu ainda não estou 100% a bordo na aventura. Vamos ver se o próximo arco realmente vai me pegar. Pra você não perder a minha possível conversão pra fã de One Piece, se inscreve no canal. Mas e você? Boa. O que você acha do início de One Piece? Eu já falei... Não falei o que eu acho do início. Cara, o que eu pensei em fazer um vídeo exatamente... Quando eu descobri que existia esse canal, eu meio que quase desisti de fazer meus vídeos de análise de arco. Do que eu tava assistindo e dar minha opinião sobre os arcos dos animes e tal.
Mas não sei, mano. Eu tenho mó. Porque, tipo, eu posto os vídeos e ninguém vê. Então... então não sei se eu faço ou não. Você acha que fica bom só lá pro capítulo 900? Me diz aí nos comentários. Por favor, não deem spoilers, beleza? Não vamos estragar a alegria do amiguinho. Se você quiser um papo mais próximo Tamo comigo, junto. você pode me seguir no Twitter e no Instagram. Eu vou chamar o Narrativando pra gente bater um papo, fazer um Eu Tiercast. também faço stream lá no site roxo, então é só procurar lá por Narrativando. Vou E pra quem procurar. não sabe, eu também tenho um canal secundário, onde eu posto qualquer besteira, seja eu comentando alguma coisa de maneira menos técnica, ou qualquer coisa que me dê na telha. Vou deixar o link pra se inscrever no canal na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Ainda bem que eu tinha uma coleção quase completa de One Piece aqui em casa, já que tinha aquelas promoções de assina um mangá e ganha um outro. E falando em mangá, eu separei algumas promoções que estão rolando na Amazon e Tamo deixei junto. no meu link afiliado. Aqui eu também tenho o link afiliado, então se você quiser apoiar o Narrativando, vai lá no canal dele, clica no link. Se você for comprar na Amazon, aqui também tem o meu link de afiliado. Então, comprando com o meu link, qualquer coisa que você comprar pela Amazon, não vai aumentar o preço, você só apoia o canal comprando algo. Tamo junto. Olha aí, vamos encerrar o Jogos vídeo é com bizarros, os bits. conteúdos tier de X100. uhum. O fato é claro, quanto mais o autor sabe construir o enredo e prender o público, Sim. mais liberdade a editora vai dar pro autor. Total. O Oda é atualmente o autor que mais tem essa liberdade pra brincar na história como ele quer. Concordo totalmente com isso. Eu acho que vai muito de uma postura do autor de coragem. Por isso que eu falei, ele testa os limites do público. Por isso que eu acho que quando ele apresenta uma estética maluca logo de início de um personagem nada a ver, ele tá, obviamente que ele tava aprendendo, é o começo da história, tá ligado? Ele tava aprendendo de como apresentar, e o vilão, como eu falei, é bem repetitivo como ele apresenta os vilões, e os vilões normalmente são e você fica com, realmente é um vilão, mas você fica com ódio dele, porque, né? Então, beleza, mas é o ódio do nojo, praticamente, você fica. E concordo com você, Jogos, concordo com o que você falou. Ele testa os limites do público, ele testa os limites da editora, ele testa os limites do que ele consegue fazer e ele faz. É corajoso, no mínimo, você vê isso. E, velho, se One Piece fosse um traço igual todos os outros animes, One Piece não seria One Piece. Ponto final. Porque ajuda a montar esse universo maluco que a gente vê. Eu acho que eu falei tudo. É isso, pessoas. Tamo junto. Ótimo vídeo aqui, trocando uma ideia maravilhosa juntos. Videozão. E discuta aí nos comentários, tá? Discuta nos comentários o que você acha da narrativa. Aí, gostou do vídeo de eu expondo essas ideias? Querem mais? Não sei. Comenta aí.